E aí, pessoal, beleza? Eu estava fazendo esse curso da NEPS Academy, Programação Básica para Competições de Programação em C++, para dar uma melhorada nas minhas skills, aprender mais sobre C++ também. E aqui tem vários exercícios interessantes e eu resolvi trazer um hoje para a gente resolver no canal. Ele é esse fuga com helicóptero. Foi um problema da OBI 2016, segunda fase, nível júnior. Certo? E no que ele consiste? Bom, um fugitivo, um helicóptero e um policial estão em posições distintas numa pista circular, exatamente como mostrado na figura ao lado, no caso abaixo aqui, com 16 posições numeradas de 0 a 15, em direção anti-horário. O helicóptero e o policial ficam sempre parados. O objetivo do fugitivo é chegar no helicóptero sem passar pelo policial, antes, claro. Ele pode decidir correr na direção horária ou na direção anti-horária. Neste problema, dadas as posições do helicóptero, do policial e do fugitivo, e a direção em que o fugitivo decide correr, seu programa deve dizer se ele vai ou não conseguir fugir. Na figura, se o fugitivo decidir correr na direção horária, ele consegue fugir. Se decidir correr na direção anti-horária, ele vai ser preso antes de chegar no helicóptero. Bom, o que ele está falando? Aqui a gente tem um fugitivo. Se ele tentar ir na direção horária, né, ele consegue chegar no helicóptero. Entretanto, se ele vier pela posição anti-horária, ele vai esbarrar no policial aqui antes de chegar no helicóptero. Aí a entrada. A entrada consiste em uma linha com 4 inteiros, H, P, F e D, representando respectivamente as posições do helicóptero, do policial e do fugitivo, e a direção em que o fugitivo corre, -1 para horário e 1 para anti-horário. Aí a saída do nosso programa deve imprimir uma linha contendo o caractere S, se o fugitivo conseguir fugir, ou N, caso contrário. Aí a gente tem algumas restrições, né, que são restrições bem simples, de 0 a 15. A gente não precisa ficar preocupado com complexidade de tempo nesse caso. E aqui tem alguns exemplos de entrada e saída que a gente vai dar uma conferida agora numa ilustração que eu criei. Beleza, então aqui a gente tem a representação daquele diagrama, onde eu pintei aqui o helicóptero como laranja, o fugitivo como amarelo, o policial como vermelho. A gente tem nossas direções aqui, anti-horário como azul e horário como verde, -1 aqui, né, de 1. É muito importante aqui não confundir esse círculo com o relógio, né, porque senão a ideia pode ser concebida errada aqui. O sentido a gente usa dos ponteiros, mas a contagem aqui, se vocês perceberem, não é a mesma, certo? Então, vamos lá. Aí, aqui a gente tem os casos que a gente tinha comentado anteriormente. Para melhorar um pouco, deixar um pouco mais intuitivo a visualização desse diagrama aqui, eu coloquei ele num formato de vetor, para a gente analisar aquele mesmo exemplo. Nesse caso aqui é trivial, né? Se ele está na posição 7, se o fugitivo está na posição 7 e ele vai para o sentido horário, ele vai conseguir escapar, porque o helicóptero está bem aqui. Se ele for no sentido anti-horário, ele vai esbarrar no policial, beleza? Um caso para a gente analisar aqui seria, se o policial não estivesse aqui, no 14, vamos supor que o policial estivesse no 5, e o fugitivo ele fosse no sentido anti-horário. Quando ele chegasse no 15, vocês concordam que a gente teria que ter uma condição para ele recomeçar aqui nessa representação, certo? E a mesma coisa do outro lado, se ele tivesse vindo no sentido horário, quando ele chegasse no 0 e ele não tivesse encontrado nem um helicóptero, nem um policial, ele teria que ir lá para a posição 15 novamente. No caso aqui, essa representação é essa transição aqui. E é exatamente esses casos que a gente vai analisar nos próximos exemplos. Beleza. Aqui a gente tem outro caso, onde o helicóptero está na posição 15, o policial está na posição 9, o fugitivo está na posição 8 e o fugitivo corre para o sentido horário. Ou seja, o fugitivo está correndo para cá, né? Pronto, ele está correndo para cá. Por quê? Isso daqui é S,
porque nesse trajeto aqui que ele fizer, ele não vai esbarrar no policial, ele vai conseguir alcançar o helicóptero. Aí aqui a gente tem o caso, que eu estava falando. Ele está vindo aqui no sentido horário, só que quando ele chega no zero, a gente tem que redirecionar ele para cá, certo? Para tornar essa iteração aqui circular, simular essa passagem aqui, beleza? Por isso que ele conseguiu fugir, porque quando ele chegou no zero, ele passou para o 15 e o helicóptero estava na posição 15. E agora vamos analisar um último exemplo aqui, onde o helicóptero está na posição 0, o policial está na posição 14, o fugitivo está na posição 15 e ele corre no sentido horário. Aqui a gente vê que ele não conseguiu escapar. E é isso mesmo, porque se ele está na posição 15 e ele corre no sentido horário, o policial está aqui bem do lado dele, né? Por outro lado, se ele corresse no sentido anti-horário, é aquela questão, a gente está na posição 15. Se ele já está no extremo dessa representação de vetor que a gente criou, ele teria que reiniciar da posição 0. Aí, no caso, ele já teria encontrado o helicóptero, né? No caso, ele estaria no 15 aqui, aí passou para cá, reiniciou o vetor e ele consegue escapar. Acho que com essas informações aqui a gente está apto já a implementar a nossa solução. Então, bora para o código. Eu já estou com o meu CodeLight aberto e também eu deixei aberto um exemplo aqui para a gente analisar conforme a gente vai implementando. Então, vamos declarar nossas variáveis aqui, né? No caso, a gente vai ter um inteiro para armazenar o H, o P, o F e o D. Essas que são respectivamente a posição do helicóptero, do policial, do fugitivo e a direção que o fugitivo corre, né? Aqui a gente captura elas, H, P, F e D. Beleza. Uma vez que a gente capturou esses dados, a gente tem que ver qual é a direção que o fugitivo está correndo, porque se vocês perceberem, é com base na direção que a gente vai controlar essa questão da contagem aqui, da verificação da posição dos elementos, né, do helicóptero e do policial. Então, vamos tratar primeiro o caso que ele corre no sentido horário. Se a direção for igual a -1, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um laço aqui, que ele vai iterar. Enquanto esse laço for verdade, a gente vai verificar algumas condições aqui, que são elas, a gente vai verificar if, se a posição do fugitivo for -1, o que vai acontecer? Ele tem que ir para a posição 15, que é exatamente aquela questão que a gente estava comentando. Por exemplo, se o fugitivo estava aqui no 0, aí ele desceu para a posição abaixo. Só que aqui a gente não tem o -1, né? No caso, a gente teria que redirecionar ele aqui para o 15, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui nessa condição. Os outros casos são verificar se o nosso fugitivo encontrou o policial. Nesse caso aqui, se ele encontrou o policial, a gente sabe que ele não conseguiu escapar, né? Então a gente imprime aqui N e dá um break, porque aqui já é a nossa resposta. Também verificamos se a posição do fugitivo é igual à posição do helicóptero. Se isso daqui for verdade, quer dizer que ele conseguiu escapar. Então, a gente dá um break aqui também. Beleza. Uma vez que a gente deu break, quer dizer que esse laço aqui vai ser interrompido, né? Então a gente não vai ficar num loop infinito aqui. Mas a gente tem que ajustar uma outra coisa aqui. No sentido horário, se vocês perceberem aqui, ó, a posição do fugitivo ela sempre decrementa, né? Exceto quando ela chega no 0, que ela tem que começar do 15 de novo aqui, mas ela está sempre decrementando. Ou seja, sempre no final dessas condições aqui a gente tem que continuar decrementando a posição do fugitivo, porque em algum momento ela vai ser igual a uma dessas posições aqui, ou do policial ou do helicóptero. Aí esse break vai ser ativado, quebrando a iteração, beleza?
Aí, para a questão do outro sentido, é análogo a essa daqui. A gente só tem que fazer alguns ajustes. Primeiro, a gente... Aqui vai ser um, né? Ou um else, se você quiser. Opa, acho que eu baguncei aqui. Aqui fecha. Aqui fecha esse. Pronto. Aqui, se ele estiver indo no sentido anti-horário, que é o azul, a condição aqui desse laço vai ser a mesma. Só que aqui, percebam que a condição é diferente. Se a posição do fugitivo for 16, a gente tem que reiniciar ela. Por quê? Porque se ele está indo no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, quando ele está na posição 15 e avança mais uma casa para cima, a 16 ela não existe. Então a gente teria que reiniciar essa iteração aqui, né, esse contador das posições do zero, beleza? Então é isso que esse condicional está fazendo, que é análogo ao de cima. Essas condições aqui vão ser as mesmas, verificar se a posição é igual a do policial e a do helicóptero, só que aqui, como a gente está indo no sentido anti-horário, a posição está incrementando, né? Então acho que com isso a gente resolve esse exercício, que não foi difícil, né? Mas é bom para praticar um pouco. Então vamos testar aqui com esses exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo é 4, 14, 7 e menos 1, que deu sim, ok. E o próximo é o mesmo, né? Só que mudando a direção. 4, 14, 7 e 1, que deu não. Então, aparentemente está funcionando. Então eu vou copiar aqui e vou submeter lá na plataforma. Ele vai, pronto, foi aceito. Beleza, então aqui a gente submeteu, vocês perceberam que ele é um exercício da OBI. Se vocês quiserem verificar mais exercícios nesse estilo, mais difíceis no caso, vocês podem acessar esse site, né? Aqui a gente pode até tentar submeter nessa plataforma aqui, que aqui no caso a gente sobe o arquivo, né? Aí ele vai analisar a corretude para os casos e vai exibir se foi aceito ou não. Pronto, compilação correta. Aqui 4 casos de teste. Aí cada um desses daqui, cada pontinho desse é um resultado correto, então quer dizer que ele foi aceito em todos. Bom, é isso que eu tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.